Senhor presidente, João Alberto, colegas senadores, senadoras, todos que nos acompanham pela Rádio, TV Senado, servidores do Senado Federal, eu não posso vir à tribuna sem deixar de tratar da situação gravíssima que o país vive, chama a atenção do mundo inteiro, há uma repercussão internacional por conta do encarceramento, da prisão de um dos maiores líderes do nosso país, talvez o brasileiro, como liderança, como ex-presidente da República, mais conhecido fora do Brasil. O Brasil antes era conhecido só pelo Pelé, que é um outro grande brasileiro, um exemplo do esporte, mas depois ficou conhecido como o país do Da Silva, do Lula da Silva, do homem que fez o maior programa de inclusão social do mundo inteiro, que procurou pacificar o país, dialogando com empresários, dialogando com os diferentes setores da sociedade e procurando servir e trabalhar pelos mais necessitados. Mas, senhor presidente, amanhã nós temos um dia muito importante. Amanhã, aqui na Praça dos Três Poderes, o Supremo Tribunal Federal tem mais uma oportunidade de ser supremo. E eu sou daqueles que, para enfrentar uma crise dessa magnitude, que eu tenho denunciado dessa tribuna há muito tempo, que pôs na presidência da República o mais impopular presidente da história, sem ter passado nas urnas, que o Senado, o Congresso, foi palco de um impeachment sem crime de responsabilidade. Cabe agora ao Supremo, como poder moderador, dar o primeiro passo no sentido de pacificar esse país. Porque a pessoa, o brasileiro que poderia fazer isso, pela liderança que representa, pelo espírito que tem de perdoar, de estabelecer convivência com os contrários, está preso, que é o presidente Lula. Só ele, como líder político, poderia ajudar a pacificar o país nessa hora. E foi exatamente ele que foi recolhido para a prisão. Eu espero, como todos os brasileiros, sem nenhum tipo de pressão, por uma decisão do Supremo Tribunal Federal amanhã. Tomara que prevaleça a Constituição. Como disse hoje o professor da Universidade de São Paulo, ministro Lewandowski, que o Supremo se reencontre, ou faça o reencontro do país com sua Constituição. Não estou aqui fazendo pré-julgamento dos juízes, de membros do Ministério Público, que querem, como todos nós, o combate à corrupção, que trabalham nesse sentido. Eu estou falando das exceções. Veja se tem cabimento, senhor presidente. O juiz que condenou o presidente Lula está dando palestras. Numa delas, está aqui no Globo.com, no G1. Lula não vai ter privilégio nem visitas na Polícia Federal. O problema é que isso é mais um ato autoritário. Ele não é o juiz da execução penal. É uma juíza. E ele atropela e fala como se justiça fosse. Mais do que isso, o que me deixou mais preocupado no Rio Grande do Sul, o mesmo juiz que condenou o presidente Lula, ele diz, senadora Fátima Bezerra, a Rosa Weber não chama nem de ministra, a Rosa Weber não muda ao sabor do acaso seu voto. Então, é o juiz que encarcerou o presidente Lula que manda na ministra do Supremo, é isso? Nós estamos vivendo esse tempo. O desrespeito com o Supremo Tribunal Federal vem de um juiz de primeira instância. Ou esse juiz está achando que ele está acima de todos, da lei, das leis, da Constituição, dos ministros do Supremo e da Suprema Corte desse país. Lembro bem os enquadramentos que o ministro de saudosa memória, Teori Zavascki, fez, mandando ele pedir desculpa, ademoestando
dizendo que ele tinha agido fora da lei. Mas essa voz já não está mais aqui para ser repetida. Por isso que eu falo que nesse momento, onde estamos vivendo essa página que destrói a fé e a esperança que em pouco tempo o país possa se reencontrar com o desenvolvimento, com a melhoria para o nosso povo, porque não consegue sair desse labirinto que entrou por conta dessa crise institucional. Eu sinceramente espero, é isso que faço, um apelo novamente. Eu espero que amanhã o Supremo Tribunal Federal, preso exclusivamente à Constituição, possa fazer o país se reencontrar com o Estado democrático de direito. Nada contra ninguém. Nós precisamos seguir trabalhando para fortalecer a Polícia Federal, o Ministério Público, os juízes, magistrados, todos. Mas ou o Conselho Nacional de Justiça, ou o Conselho Nacional do Ministério Público age, punindo se for necessário, estabelecendo limites, como a lei estabelece e a Constituição determina, para sairmos desse falso protagonismo, sairmos das mãos desses falsos moralistas, ou nós vamos seguir piorando até que, quem sabe, para piorar e agravar ainda mais, como já começou a acontecer, os brasileiros comecem a se bater, a se maltratar, a se matar no meio das ruas. Eu prefiro acreditar, como eu ouvi de um ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, falava: senador, o Supremo Tribunal Federal é o mais político dos tribunais. E ele não falava no sentido pejorativo, político-partidário, mas da política de uma sociedade. Ele disse: ali chegam dois que acham que têm razão, um com a Constituição na mão, dizendo ter razão, e o outro com a Constituição na mão, defendendo suas razões e seus interesses. E o Supremo tem que ter serenidade. E tem que ter um foco só, a Constituição brasileira, que esse ano completa 30 anos. É isso que eu espero amanhã. Queira Deus que a ministra Rosa Weber, em vez de atender uma ordem de um juiz que vai entrar do pior jeito para a história, certamente será esquecido com o tempo, porque a história é implacável com aqueles que fazem o que nós estamos vendo nesse país. Eu espero que a ministra Rosa Weber, com a sua independência e com tudo aquilo que falou, possa ajudar o país a ter uma jurisprudência, que é aquela estabelecida no artigo 5º da Constituição, até que a Constituição seja mudada e alterada. Enquanto ela não for alterada e mudada, não cabe a um juiz e nem mesmo ao Supremo legislar. O Supremo pode interpretar. E um juiz, nem isso, porque não é sua prerrogativa. Eu queria agradecer, senhor presidente, a oportunidade de estar aqui, fazer essa manifestação e trazer mais uma vez a minha expectativa, a minha esperança, que a partir de amanhã, dentro da lei, dentro da legalidade, cumprindo as leis e a Constituição, o Brasil se reencontre com o Estado democrático de direito e seguir junto, combatendo a corrupção, desmontando os esquemas que já estão aí sendo formados, a revelia dos falsos moralistas, visando as eleições desse ano. Estão aí montando esquemas milionários, mas não são do PT, pode. Pode, porque há, de fato, uma grande injustiça contra... Não estou dizendo que o PT não tem erros, e até não tenha que pagar por erros que cometeu. O modelo político partidário do Brasil fracassou, mas essa verdadeira caçada contra o presidente Lula passou de todos os limites, com seu encarceramento, sem crime, sem prova. O mundo inteiro clama isso, a grande imprensa clama isso. Por isso que eu prefiro ainda renovar minha confiança e minha fé de que amanhã o Supremo vai dar um basta nesse autoritarismo perigoso que começou a tomar conta do país e que pode levar esse país a uma situação mais grave do que a que nós estamos vivendo. Lula livre!